Amém. Então Paulo começa nesse texto, escrevendo aos Romanos, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. E esse eu não me envergonho, me pegou, mas Deus não me deu algo em cima, por que se envergonhar? E às vezes hoje nós somos assim, né? Parece que as pessoas não vão entender, porque parece que é uma história muito maluca, né? Se você analisar um Deus que se fez carne, morreu numa cruz, ressuscitou para salvar um monte de pessoas que nem sabem do que elas precisam ser salvas, porque ela não bebe, não fuma, não rouba, não mata, né? Então o Evangelho nos chama a sermos ousados, e Paulo está chamando a igreja a sair, não sei se talvez em Roma, por causa da ferrenha perseguição que houve, né? Naquele lugar, talvez pessoas acanhadas de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Paulo traz esse eu não me envergonho do Evangelho, e apesar de não ser o assunto, e ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. No último domingo nós falamos muito sobre isso, sobre o Evangelho de Deus, porque o Evangelho está falando de salvação. Nós temos um chamado a ter uma vida de obediência, mas muitas vezes não consegue, porque Deus tem colocado no meu coração de voltarmos a alguns fundamentos, e o poder para que a nossa vida seja transformada é primeiro estar salvos. E muitas vezes nós, às vezes estamos querendo ter uma vida de quem está salvo, sem a consciência de que está salvo, sem a convicção no nosso íntimo de que eu sou um salvo. Então a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que crê, e esse texto está falando de salvação. O Evangelho está focado em salvação, e esse Evangelho que é poder de Deus para aquele que crê, nós entendemos que para ser salvo nós precisamos de duas coisas: arrepender e crer. Arrepender, uma transformação de mente que afeta o coração, que afeta as atitudes. E crer que o único meio para a salvação é o meio que o Senhor providenciou. Que o único meio para a salvação é um meio que vem de Deus. Que o Evangelho, eu fiz uma palavra tentando fazer um resumo para ficar claro. Isso é que eu preciso crer que Cristo encarnou, nascendo de uma virgem da descendência de Davi, ao que fala aqui em Romanos 1, versículo 3. Cristo encarnou, nascendo de uma virgem da descendência de Davi, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos para perdoar os nossos pecados, ele foi assunto aos céus, ele nos deu o seu Espírito, e hoje esse Espírito habita em nós, e ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e em breve ele volta para estabelecer por completo o seu reino na terra, que ele vai ressuscitar todos os mortos, e nós seremos ressurretos com ele. Ele vai tomar para si aqueles que são seus, e serão lançados no lago de fogo de enxofre, Satanás, o inferno, e todos aqueles que rejeitaram o senhorio de Cristo. Isso é o Evangelho. E uma vez conversando com o irmão, falou: Juliano, eu tenho muita dificuldade de pregar o Evangelho, porque a única coisa que tem na minha mente é aquele da escolinha dominical, que fala assim: olha, Jesus te ama, perdoa os seus pecados, e quer te salvar. Eu falei: mas é esse que salva. O que nós estamos querendo mais do que essa perspectiva de tamanho amor de Deus, como nós vimos em uma norma, a gratidão, e parece que nós nos esquecemos. E esse Evangelho que o Senhor Jesus, no versículo 16 do capítulo de Marcos, diz que o Senhor Jesus ainda manda ir para todo mundo e pregar esse Evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Romanos 5, capítulo 1, nos diz que pelo Evangelho nós fomos justificados, pois mediante a fé, e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma tensão de que parece que Deus está do céu olhando para nós
esperando o primeiro vacilo para pesar a mão, para não deixar passar uma vírgula. E essa não é a realidade, isso não é fato. Nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, que nós precisamos permanecer em perfeita paz, estando firmes nessa palavra, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vem, é fato, é real. Não estamos vivendo uma fantasia, um conto de carochinha, não é uma seita, essa é a verdade. Como eu falei quando Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a verdade verdadeiramente fundamentada na verdade, porque não tem como traduzir. Então, irmãos, olhando para cada um aqui e pensando enquanto eu orava com esse texto para continuar o que nós começamos no domingo passado, os irmãos aqui creem que estão salvos? Amém? Você tem certeza absoluta? E no domingo passado a gente fez um convite forte no coração de nós renovarmos os nossos votos com Jesus. A gente faz tantas festas, parece, não é que você não está salvo. Deus, vamos falar da nossa aliança. Deus quer isso. Parece que é estranho, né? Lá em Isaías 1, não sei se é 18, é 8, o Senhor vira para o povo e fala assim, ó, vinde até mim, arrazoai-vos, vamos ter uma DR, vamos renovar essa aliança. E nós nos gloriamos. Então, irmãos, vocês creem que foram justificados? Creio ou não? Eu dependo disso para continuar. Então a gente faz o apelo. Vocês estão reconciliados com Deus? Foram batizados? Então, salvação é um problema que está resolvido para nós, amém? Amém, irmãos? Estamos justificados pelo sangue de Cristo. Então, esse assunto está resolvido. Então, não precisamos viver na tensão de querer agradar a Deus, porque senão Deus não vai se agradar de nós. Mas nós precisamos viver a alegria e a gratidão do privilégio que recebemos o poder do Espírito Santo, e nele nós temos em Deus a alegria de um pai que se agrada dos seus filhos por causa do que Cristo fez. Amém? E se isso ganha meu coração, se eu entendo isso, a salvação veio primeiro do judeu, pois vamos ter tempos para trabalhar sobre essa visão, e depois do grego, ela nos alcançou, porque no Evangelho foi feita uma justiça. Todo pecador devia ser condenado. Todo crime tem que ser pago. Todo pecado levaria à morte. E o Evangelho nos mostra que a justiça foi feita. Por quê? Porque toda a ira de Deus, todo o pecado foi pago, toda a condenação foi lançada em cima daquele que era inocente, que não merecia, que não tinha que pagar uma conta que não foi ele que gerou, mas por amor a nós, ele fez isso. E prova de amor eu quero mais. Quando nós fomos comprar o material dos meninos, eu fui lá na Dona Rosa, que é uma papelaria perto de casa, e a gente compra desde que eles eram pequenininhos, e ela perdeu o marido teve câncer, e depois ela teve ela. E ela estava lá e ela começou a contar a história que ela estava vivendo com ele, ela chorava, e ela falava assim, ele está melhor que eu. Então, mas a gente não está vendo a senhora com amargura. Ele falou, meu filho, eu vou encontrar com ele para lá, e enquanto eu estou aqui, Deus deu o filho dele para nos salvar e nos sustentar. Que mais que eu vou querer? Eu fiquei assim, né? Saí de lá impactado, né? Falei, nossa, me veio um quebrantamento. A senhorinha da papelaria acabou com a vida do pastor.
porque vê um coração cheio de vida, cheio de graça, muita dor pela viuvez, mas muita graça. Isso Deus tem para nós. Mas essa graça e toda essa bênção, ela tem implicações. E para que eu consiga caminhar nas implicações e no fruto de que isso que nós recebemos, que o texto continua, eu preciso ter convicção, eu preciso pedir o socorro do Espírito, eu preciso que essas verdades aqui, ela entre no meu coração de tal forma que eu vou lançar fora os julgos desse mundo, os julgos do inferno, os julgos da religião, os julgos do nosso legalismo, todas essas coisas, para eu poder andar numa forma de glorificar a Deus. Eu não lembro qual é o cântico, que acho que é aquele quão grande é o meu Deus, né? Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. E esse todos vão dizer quão grande é o meu Deus, eles vão ver isso aonde, queridos? Onde que as pessoas vão olhar e dizer quão grande é o meu Deus? Onde que elas vão estar vendo isso? Vocês sabem me dizer? Um de cada vez para não bagunçar? Em nós. Essa é a resposta. Não é em mim, não é em você, é em nós. É no corpo, é na vida. Mas eu preciso estar saudável, né? Porque às vezes uma parte do corpo que não está saudável gera um dano todo. A dona Norma veio, não está com o corpo todo contaminado, mais um pedaço. Então Deus nos dá isso, e eu preciso crer nisso, e é essa verdade que eu me fundamento. E aí eu posso me arrepender, porque minha mente muda, minha mente mudando, meu coração muda, meu coração mudando, minhas atitudes mudam. Não dá para tentar mudar de atitude e comportamento sem mudar a minha mentalidade. E aí a gente consegue dar um passo à frente e ir para as implicações que o Evangelho gera. Vocês lembram que eu falei domingo passado? Olha, a gente fica pregando o Evangelho bonzinho para as pessoas não se ofender, e isso é engano. Nós precisamos pregar o Evangelho verdadeiro, com os custos e com a implicação do Evangelho, e falar, pessoal, faz conta, vê se você quer entrar nisso mesmo, porque isso aqui é verdade, isso aqui é para você, mas para acessar isso aqui, você tem que negar a si mesmo, tem que largar tudo. Não, mas ralei tanto a vida inteira. Ótimo, tem que jogar fora aquilo que Deus pedir, não o que o legalismo diz. E aí nós vamos conseguir ter uma vida que vai glorificar a Deus, onde todos vão ver, e eu vou conseguir andar naquilo que Deus tem nos chamado e temos falado, né? Que é o que ele diz aqui, olha. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, nós estamos numa jornada. Nós sabemos o fim, o início da história, de onde viemos. Nós sabemos o fim da história. Qual que é o grande desafio? Aguentar atravessar a ponte. Aguentar atravessar a ponte. É aguentar o processo até que ele venha. E para aguentar isso, ele diz como que nós temos que viver. Ele diz, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá, não quero entrar tanto hoje para a gente ficar em definição de fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente vê, e a fé é a certeza de quem Deus é. Mas eu quero trazer para nós, como somos naturais no aspecto prático, para nós falarmos sobre fé, eu vejo que nós precisamos falar sobre a justiça, tudo, aquele que é considerado o pai da fé. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então, como nova criatura, eu posso falar de transformação de vida, e eu posso chamar vocês para uma nova vida, e a necessidade de nós estarmos numa nova estrutura, que nós vamos viver por fé, porque hoje, se somos justificados, somos justos. E quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, nós estamos falando de quem? De nós. Amém, queridos? Você entende isso? Que o Espírito Santo revele que o justo vive pela fé.
Quem são os justos aqui agora, nesse momento desse culto? Você creu, foi batizado, foi salvo, justificado, reconciliado com Deus. Essa é uma palavra para nós. E ele está dizendo para nós que o justo vive pela fé. Então, não importa como você chegou aqui, como você tem vivido até agora, mas nós precisamos ter uma referência de fé. E quem que é considerado o pai da fé na Bíblia? Abraão. É em Abraão que Deus começa a história da formação do seu povo. Eu vejo, parece que alguns ficam com ciúme, às vezes, dos judeus, quando fala primeiro judeus, depois gentios. Deus gerou esse povo através de Abraão, né? Mas tudo o que aconteceu com Abraão, Abraão é o pai da fé, porque ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então, quando Deus firma sua aliança com Abraão e diz que Abraão se torna seu amigo e não faz nada sem andar com seu amigo, e Abraão se torna uma referência de crer em Deus, ele se torna a referência de fé, porque foi por fé que Abraão, ele deixou todas as coisas. Foi por fé que ele obedeceu a Deus para largar tudo que tinha e ir para um lugar que ele não sabia. E eu entendo que Abraão, ele é o pai da fé, não é porque Deus falou com ele tudo que Deus tinha para ele. Abraão se tornou pai da fé porque ele sabia quem falou com ele. Então, o que vier do lado de lá não interessa, porque o que interessa é quem falou. E a nossa vida vai ser tão mais segura, tranquila. A dona Norma falou assim: eu estou em paz porque eu creio num Senhor que nunca me deixou. Então, fé não tem a ver com o que vai acontecer. Fé tem a ver com quem está falando, com quem está direcionando. Fé na palavra não tem a ver com o que a palavra está mandando eu fazer, mas tem a ver com quem deixou essa palavra escrita, e é por isso que eu creio nela. Gênesis capítulo 17, então vamos ver um pouco sobre o justo viverá por fé. Fala sobre Abraão. E ele diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, eu falei, Deus do céu, eu não sei se eu chego nos 99, será que tem que chegar lá para receber essas bênçãos, né? E eu já estou achando que já perdeu um tanto de coisas, né? Mas Deus está na eternidade e o tempo é dele. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, não pense que as coisas passaram. O tempo é dele. Eu vivi um tempo assim com tantas frustrações de coisas que eu queria na minha vida pessoal, na vida da igreja, romper, e parece que nada ia. E o Senhor falou: olha, ele falou com Abraão, 75 anos, vou fazer aliança com você. Aí passa, eu vou te dar um filho. Aí passa 20 anos, né? E eu não sei você, mas eu começo a ir para a Bíblia fazendo conta. Falei, nossa, está faltando ainda. Nossa, já perdeu. Mas o importante é o que o Senhor quer dizer. Quando o Senhor quando Abrão, não é Abraão ainda, atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Abrão entendeu e creu nisso. E o Senhor traz para ele: ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Deus é fiel. Nós temos aí essa descendência que a história está tentando acabar com aquele povo e eles estão lá no Oriente Médio. Mas ele diz o seguinte: esse é o estilo de vida do justo. Andar pela fé. Como que eu vou andar pela fé? Anda na minha presença e seja perfeito. O que é andar na presença do Senhor? Eu ando nos conflitos, porque eu tenho o aspecto teórico, que eu fui meditando. Não, andar na presença do Senhor é você ler a Bíblia todos os dias,
ter seu tempo de oração, se congregar, nós celebrarmos a Deus. Tudo que eu fazer eu vou depender, eu vou orar. Eu posso fazer isso na carne, como obra morta. Se eu não entender que esse aspecto de estar na presença do Senhor tem a ver com uma relação com Deus, então eu posso fazer tudo sem me relacionar com Deus. Então andar na presença dele tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. É nesse contexto de que Deus vem falando sobre Abraão, pondo Abraão nos eixos, colocando ele para entender quem Deus era, é que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, tira ele de pai exaltado, se torna pai de nações, né, de grande pai que não tinha filho, e agora ele se torna pai de nações, e nisso ele começa a se submeter de forma oficial a andar em obediência a Deus por fé. Porque a Bíblia nos diz: tudo não produz de fé é pecado. Então, se eu estou com dificuldade de obediência, se eu estou com dificuldade de andar por fé, se eu estou com dificuldade, muitas vezes o problema que eu estou tendo não é que eu estou com o comportamento todo torto, é porque o meu coração pode estar com fé num lugar errado. Nós podemos distorcer a nossa fé para as bênçãos. Então, ter tempo e tudo o que fizer está ligado a uma aliança, a uma relação com Deus. Deus fala. Quando eu vou orar, andar na presença de Deus, é nós estarmos com o coração inteiro de entender: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Não tem como andar na presença de Deus sem ouvir a voz de Deus. Andar na presença de Deus, às vezes, é rejeitar bênçãos. Como assim, Juliano? Moisés, quando está em cima do monte, Deus está meio chateado com aquele povo e vira e chama Moisés e fala: Moisés, seguinte, eu sou um Deus fiel, não sou um Deus que mente. Então, a terra prometida está ali. Tudo que eu prometi eu vou cumprir. Vocês vão tomar a terra, ela vai ser de vocês. Tudo que eu falei que ia te dar, ela vai estar lá. Eu vou mandar o anjo, eu vou mandar o fogo, eu vou dar tudo que vocês precisam, vou liberar todas as bênçãos, mas eu não vou com vocês. Não, vou te matar. O que Moisés faz, queridos? Então nós não vamos. Então, tanto de coisa que está difícil, que a gente precisa romper, e Deus falou: então tá, vou te dar o que você está pedindo. Mas eu não vou nisso não, então não vou. Andar na presença de Deus como Abraão é quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, vai lá, pega seu filho, seu único filho. Gente, parece que Deus tem hora que fala: Deus, que o Senhor, né? Que Ele deu, que foi por milagre, que através de quem Deus que disse que iria abençoar, e fala: olha, sacrifica ele lá no monte. E Abraão vai. E a gente exalta Abraão, e eu não tenho ideia de como que devia estar o coração de Abraão. Não dá para a gente pegar. Mas Abraão foi. Porque para obedecer, ele aprendeu a conhecer Deus. Para fazer isso, ele estava andando na presença de Deus. E andar na presença de Deus é tão sério que na hora que ele ia fazer, e eu não ia. Ele ia fazer, tanto que ele ia fazer, que diz que o anjo dá um grito e manda ele parar. E se Abraão não andasse na presença de Deus, ele ia repreender o anjo, igual a gente faz hoje, mas Deus mandou fazer: cala a boca, Satanás, e ia matar o menino, ia botar todos os planos de Deus por fora. E nós às vezes fazemos desse jeito. Não, Deus deu uma palavra, a Bíblia fala que nós vamos de fé em fé, nós o conhecemos parcial. Então eu preciso andar na presença de Deus. Porque Deus não trabalha na nossa vida brincando com seu senso de humor e bipolaridade. Ele está nos conduzindo a um plano perfeito. E anda na minha presença. Ele vai te falar um negócio, fala assim: ó, vai até aqui, tá bom. Eu quero que você venha aqui, falei para você sacrificar o menino, mas não é isso que eu quero.
Então para, agora volta. Abraão parou e obedeceu. Então, por fé, Abraão adotou uma vida de obediência. Obediência. Então, a salvação ela é de graça, mas andar como um salvo ela tem um custo. Então Abraão andou na minha presença. E aí esse aqui é pior. Seja, o que está escrito na sua Bíblia? Perfeito. Essa palavra no original está querendo dizer o seguinte: seja inteiro. Não entre na fé pela metade. Não viva sua fé parcialmente. Ser perfeito não está querendo dizer alguém que não comete erros, alguém que não vacila, alguém que não tenha limites, alguém que não falhe, alguém que não quebra às vezes o mandamento, mas alguém que está inteiro. A gente olha para Abraão, que é o pai da fé. Vamos ser francos, queridos, né? Na incoerência, ele é o pai da fé, mas ele não largou o Ló quando Deus mandou largar o Ló. Aí teve que esperar se livrar do bendito do Ló. Aí depois, na hora que ele viu que a pele dele estava em jogo, ele não hesitou e jogou a mulher no fogo, entregando ela para o faraó lá. E aí deu ruim. E o faraó pegou e mandou embora e pronto. Acho que Abraão aprendeu a lição. Não aprendeu não, porque quando ele estava lá com Abimeleque, de novo ele jogou a Sara no fogo para livrar a pele dele. Então ele falhou ali com largar Ló, ele falhou ali com deixar a fé em relação a mulher para livrar a própria pele. Ele falhou porque Deus falou para ele que ia dar uma descendência para ele, e ele entrou num remendo natural de ter um filho com Agar, e o problema está aí até hoje, que nós estamos vendo os árabes, e aquilo que você gera com as suas próprias mãos pode se tornar o maior inimigo do que Deus tem para você. Aquilo que Abraão gerou com as suas próprias mãos se tornou o maior inimigo da descendência de promessas que tem hoje. Mas mesmo assim, Abraão permaneceu por fé em obediência. Mas ser perfeito tem a ver com ser inteiro, totalmente entregue, sem tentar resguardar uma unha, como Moisés falou: nós não vamos ficar uma unha aqui nesse Egito. Não vai ficar um para trás, não vou ficar com nada. Ah, mas tem algumas coisas aqui que é legítima, a herança, eu tenho um apego emocional. Vai ter que ir embora, se Deus pedir, tá, querido? Porque se você está na presença de Deus, Deus vai te falar: sacrifica. Não sacrifica. Pode ficar. Nós temos a tendência de ser como Ló. Deus, eu vou obedecer. Sai. Então tá, eu vou sair. Vai para a montanha. Não, Deus, lá na montanha eu vou ficar sozinho tudo. Depois deixa eu ir para a cidade. Deus ainda às vezes fala: não, pode ir para a cidade. Aí vocês percebem que ele não vai para a cidade, ele vai para a cidade, mas ele vai para a montanha. E lá ele entra num pecado, porque Ló está numa luta de estar obedecendo com Deus, de querer obedecer Deus, apesar que a Bíblia diz que ele sofria. Mas você começa a ver na vida dessas pessoas, eu não quero que a gente fique olhando o comportamento, mas o mover de Deus na vida dela. Os frutos, a Bíblia para nós vermos Deus agindo na vida das pessoas, não ser como aquelas pessoas, mas olhar o mover de Deus na vida dessas pessoas. E se Abraão é o pai da fé, então ele se torna uma referência do que andar em fé. Essa integridade, essa inteireza leva Deus a fazer com Abraão muitas alianças, e Deus fez alianças com Abraão. E uma vez que Deus faz aliança conosco, essas alianças não são quebradas. Por isso que eu falei: você tem certeza que está salvo? Ah, perto de salvação ficou escrito, nós estamos salvos. Essa é uma aliança que Deus fez. Você pode quebrar, Deus não vai quebrar isso. Agora, para que alianças com Deus sejam feitas conosco, ele precisa somente o que ele tinha de Abraão: ser perfeito, não errar em nada. Não, ser inteiro. Ser inteiro. Não ser dividido.
Não querer usar Deus para pegar benefícios nesse mundo. Estar nesse mundo como peregrino, como Abraão, que a palavra diz que ele, o homem, se tornou riquíssimo, mas morou em tendas, porque a terra ainda não era dele, de não querer assumir as coisas antes da hora, e não ficar preso nas coisas que o mundo está dando. Então, viver pela fé está inteiro em Deus. Aí o fruto disso vai ser o quê? Uma vida de fé e obediência. Ser perfeito é ser inteiro, e alguém que está inteiro anda naquilo que Deus nos chamou, que é santidade e obediência. É mais só quando eu creio e amo, é fácil obedecer. E a nossa dificuldade é onde está o nosso coração. A nossa dificuldade é para que você avalie o quanto de você está entregue a Deus. Eu quero obedecer, mas eu tenho dificuldade. Aqui que faz, você não vai dar conta. Eu preciso do poder do Espírito. Mas para eu conseguir fazer, eu preciso estar cheio do Espírito. A gente olha para a igreja de Atos, fala: nós queremos uma igreja como aquela igreja de Atos. Ótimo, eu quero te fazer um convite. Vamos aplicar o nosso coração inteiro a Deus, como aqueles irmãos entregaram. Nós vamos ter aquilo e pode ter muito mais. Porque lá não era a igreja perfeita, lá tinha todos os problemas que nós temos. Porque não tem a ver com o que nós estamos fazendo, mas tem a ver com o quanto de entrega nós temos a Deus. Queridos, fazer as coisas é uma obra de Deus, mas ser inteiro para aquilo que Deus tem, nós podemos tomar essa decisão. E é difícil. É difícil. Só que nós temos uma imagem distorcida de Deus, né? Porque parece que eu vou ser inteiro para Deus. Parece que Deus vai tirar tudo que eu gosto, vai fazer tudo que eu não quero. Não. Deus é Pai. Deus fala que Ele conhece o nosso coração e Ele tem pensamentos de paz para dar o fim que você deseja. Mas ser inteiro vai nos tirar dessa dicotomia e dessa confusão de pressões do mundo, pressão do diabo, pressão daqui. Você vai ter a sua identidade restaurada e vai andar como um filho tem que andar. Vai andar na legislação do reino de Deus e não da legislação de Satanás, não da legislação da sua carne, não da legislação desse mundo. Nós vamos ter sobriedade, é o que Pedro nos chama, fala: sejam sóbrios, sejam conscientes. E isso nos torna livres, isso torna a vida leve. E, queridos, obedecer deixa a vida leve, porque a responsabilidade é de quem deu a ordem. Por isso tem hora que Paulo usa as palavras bonitas, né? Falou: não sejam necios, não sejam tolos. Se Paulo fosse goiano, ele ia ofender muita gente, né? Falar que você é burro. Se nós formos orar, e eu estou trazendo o burro para mim, tá, queridos? Porque parece que Deus vai falando o tempo inteiro. Mas Deus está nos chamando aqui a uma entrega. Creio nesse evangelho. Deus fez o que precisava. Esse evangelho é poder. E é o maior poder que já existiu na história. E o Espírito Santo é a fonte de todo poder de ressurreição que ressuscitou Cristo. E Ele está em mim, Ele habita em você, Ele está no corpo, e Ele foi derramado para que a obra de Deus seja feita. Nós vamos andar em fé e obediência. Seja inteiro. Não precisa preocupar em ser perfeitinho, não errar em nada. Quem faz isso é a religiosidade. Quem faz isso para te deixar perfeitinho, todo mundo uniforme, é o capeta que quer uma massa. Deus fez cada um com uma identidade, mas nessa identidade, as nossas diferenças traz unidade. Sabe o que é unidade? É um monte de gente diferente aqui, ó, que sem o Espírito Santo era impossível estarmos juntos. Mas com a liga do Espírito, cada um ocupa seu lugar e o corpo vai sendo formado
Sabe lá em Ezequiel, que se tem um osso morto e que se olha e fala assim, jamais daqui sai alguma coisa. Quando Deus fala para o profeta, vai sair vida daí, o que o profeta fala? Tu sabes, Senhor, porque ele não teve coragem de falar para Deus assim, de jeito nenhum, jamais, sem chance, mas o Senhor é Deus, tu sabes. E aí Deus fala, profetiza. O que o profeta falou? O que Deus mandou ele falar. Profetiza isso. O que aconteceu? Aquilo que era impossível, mas que Deus falou. Então, se Deus falou, eu não sei os meios, mas vai acontecer. A Bíblia diz que Deus vai ter uma igreja gloriosa. Se nós olharmos para a igreja, não dá para enxergar isso. A Bíblia diz que nós aqui, Bethesda, vai ser um só, sem chance de olhar para isso sem fé. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está além do que a nossa gestão. Então, Deus nos chama a andar em santidade. O que é ser santo? Não é não falhar. Virou pejorativo ser santinho. Ser santo é ser separado. Eu pertenço a Deus. Eu sou dele. E eu vou errar muito, mas eu vou errar dentro dele. Eu posso negar, posso às vezes fazer como Abraão, mas eu sou alguém que sou inteiro dele. Eu vou ter o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez um monte de coisa, mas ele pertencia a Deus. Aí nós vamos conseguir obedecer. E a hora que nós conseguimos obedecer, nós vamos ver o céu abrir. E a hora que nós entrarmos numa vida de santidade, eu sou inteiro de Deus, Deus vai me dar umas esfoladas muito caprichadas, umas polidas para tirar a sujeira, vai dar uma lavada por dentro, não é por fora, por dentro. Gera angústia, gera crise, a gente começa a se encontrar com a gente mesmo, Deus dá essa lavada muito grande, para que nós formos inteiros. E isso vai nos dar poder para obedecer. E essa obediência vai dar poder para nós sermos aqueles aonde as pessoas vão ver Deus. Esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Faz sentido para você? Está claro? Eu quero ler um outro texto para a gente enxergar isso. Ler 2 textos, nós encerrarmos e orarmos um pouco. Dessa vez eu não estou mentindo. Quando o pastor fala, estamos encerrando, é porque ele está mais... 1 João capítulo 2, para mostrarmos de que Deus é o mesmo. E ele diz, meus filhinhos. Quando a gente lê meus filhinhos, você consegue parar assim para pensar assim, espera aí que Deus está falando comigo? Então pensa assim, meus filhinhos, fala assim, opa, Deus quer falar comigo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Com esse fundamento do Evangelho, fé, arrependimento, andar na presença, sendo perfeito, é possível. Não é possível não pecar. É possível. O pecado na vida do salvo é um acidente. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo não vivem pecando, não andam no pecado. Mas como a obra ainda não está completa, podem acontecer acidentes de percursos. Mas eu não tenho essa escravidão e essa carga. Eu posso dizer não para a minha carne. Eu posso submeter aos princípios e às palavras que é aquilo que Deus trouxe. A essa palavra, aquilo que é a lei moral de Deus. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é Ele que é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que quer dizer isso? É Ele que pega a gente que é impróprio para estar na presença de Deus e que se tivéssemos seríamos fulminados e nos torna próprios, adequados, com o direito de estar diante de Deus, de usufruir da bênção de Deus. Jesus fez isso. A gente era impróprio e agora você é a pessoa perfeita para estar diante de Deus. Jesus fez essa propiciação. E Ele é a propiciação dos nossos pecados.
E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que temos conhecido. Agora, a gente entra numa implicação que exige de nós uma resposta àquilo que Deus fez. Agora é conosco. E ele diz: e nisto sabemos que o temos conhecido. Eu perguntei se vocês estavam salvos, vocês dizem que estavam. Se vocês foram batizados, vocês dizem que estavam. Que conhecem são conhecidos de Deus, né? Que nós precisamos dar uns ajustes de andar na presença e ser perfeito. Mas tem uma coisa que prova se nós conhecemos Deus: se guardamos os seus mandamentos. Agora tem um estilo de vida por fé e não por legalismo. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso. Opa. Enroscou, por quê? E a verdade não está nele. Opa. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Obedecer sem fé é obra da carne. Mas se obedecer por amor, por fé, cada dia vai sendo aperfeiçoado. E nós vamos ver esse poder sendo derramado aqui nessa comunidade. Você vai ver ser derramado na sua casa, você vai ver ser derramado na sua vida, você vai ver ser derramado de tal forma que nós vamos resgatar os nossos filhos, nós vamos resgatar o perdido. O plano de Deus vai ser cumprido, porque Deus não perde. Nós estamos muitas vezes atrasando o que vai acontecer, mas Deus não perde. E nisto, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a vontade de Deus não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, que esse deve também andar como ele andou. Esse é seu alvo. Anda na minha presença, seja perfeito, ser como Jesus, humano. Não é o ministério de Jesus, não é ser o salvador do mundo para ir para a cruz. Como que Jesus andou? Vocês lembram? 2 Coríntios 15 diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Andar como Jesus andou eu não vim para esse mundo fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não tem a ver com comportamento simples, tem a ver com entrega de alma e coração em sermos inteiros. Está entregue para morrer e nascer de novo e vou curtir minha vida. Você pode. Mas o Senhor está nos chamando, porque eu creio que é um tempo, e vai chegar, que Ele quer fazer uma gigante transformação na nossa vida. Transformando minha vida, Ele transforma minha casa. Transformando nossa casa, Ele transforma essa comunidade. E outras comunidades, outras igrejas em Goiânia, porque nós somos um corpo, não somos os únicos. Essa cidade transformada. Um povo que crê no Evangelho, que ama o Senhor, vai obedecer a sua lei, vai viver em santidade, vai andar como Jesus andou, e esse é o alvo da nossa vida. Parece que está distante, não está, porque tudo isso está dependendo de um poder que já existe e não é nosso, mas está em nós. Amém, queridos? Vamos orar um pouco? Te louvamos, Senhor.
Jesus. Senhor, abre nossa mente, nosso coração, para a revelação do Evangelho. Tua palavra diz que a fé é um dom que vem do Senhor. Gera fé em nós essa manhã. E confessamos, Senhor, que nós ainda precisamos ser mais inteiros. A nossa obediência ainda é imperfeita. Mas nós queremos andar na Tua presença. Nós queremos obedecer. E o que nós podemos fazer essa manhã, queridos, é nos entregar mesmo a Deus e orar. Às vezes uma frase daquilo que compartilhamos aqui foi algo que pegou o seu coração. Naquilo que Deus falou que você ora em cima disso aí, você. Santo é o teu nome, Jesus.